Urgent Breaking News. Hey folks, Attorney Witter here. Olá, aqui é advogada Mara Pessoni, Witter Pessoni & More, na nossa primeira newsletter do ano de 2025. O ano que você pode considerar como o melhor ano para a imigração. Temos essas notícias, o governo Trump, que o pessoal estava alarmado, que ia ser contra os imigrantes, está mudando a maneira de falar. A gente já falava isso, né? Que Trump, ele fala que ele é contra os imigrantes e ele generaliza, mas ele é contra a imigração ilegal. E agora ele já está deixando bem claro que os profissionais qualificados são muito bem-vindos nos Estados Unidos, etc. Aquilo que a gente já falou. Trump não vai bater nos profissionais qualificados, porque essa é a mão de obra que ele precisa dentro do país. O interessante, doutora Mara, é que nós éramos os únicos advogados que falávamos isso. Que ia ser um bom ano e ia começar bem. Todos os advogados de imigração dizendo, ele vai perseguir, vai acabar com a B2, vai acabar com isso, e a gente fala, não vai. Nós temos um viés de ler a política nas entrelinhas. A doutora Mara é boa nisso, né, doutora? Nós, né? Vamos lá. Então, Breaking News! Breaking News nossa, né? Essas notícias, esses artigos sempre estão aqui no nosso site, witteradvogados.com. Você entra, clica em newsletter, vai te trazer aqui, elas já estão aqui, as notícias de hoje. Você quer receber no seu e-mail, cadastre seu e-mail aqui, que você recebe uma vez por semana essa newsletter. O que eu gosto do nosso pessoal do marketing, parabéns para eles, toda vez que nós estamos aqui gravando a newsletter, as notícias já estão no site. É um print do site, então já está lá, você pode chegar e ler lá no site. Então, e outra coisa, antes de ir para lá, quer imigrar, você vai migrar em 2025, é só ler nossos artigos. Vai ser bem mais fácil. Vai ficar bem mais informado, né? Como é que é, doutor? O que esperar da diferença da qualidade de vida entre o Brasil e os Estados Unidos em 2025? Aqui nós colocamos o dólar e o real. 1 para 6,30. Agora, às 2 horas da tarde, noticiado pela CBN, que é da Globo, que é esquerdista, disse que o dólar está 6,30 e a repórter falou assim, não tem retorno. Por quê? Então, infelizmente, a política econômica do Brasil é um fracasso, não tem outra palavra para dizer, né? Você coloca um filósofo, sei lá o que é a função do nosso ministro da Economia, na pasta da economia, todo mundo já sabia que estava fadado ao fracasso. Então, infelizmente, a nossa moeda é a mais desvalorizada do planeta na atualidade, o dólar continua fortalecido. O governo inseriu no mercado milhões e milhões de dólares. Ontem era 35 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Ou seja, tirando a reserva brasileira, a reserva é um negócio meio necessário para qualquer pessoa, todo mundo se tem uma reserva, um país então nem se fala. Vendendo a reserva brasileira, ele não conseguiu fazer o dólar baixar. E isso impacta no seguinte, se você ganha em dólares, o seu valor de ganho aumentou muito mais. Mas se você ganha em reais, você perdeu. Eu até fiz uma publicação no meu Instagram pessoal ontem. O salário mínimo subiu de 1.412 para 1.518. Quando ele era 1.412, ele valia 900 e poucos, 200 e poucos dólares. Acho que 292, se eu não me engano. Agora que ele foi para 1.518, ele vale 242 dólares, ou seja, ele caiu. Aí nossa primeira dama fala assim, mas a gente não come dólar. Tudo é cotado em dólar. A soja... O petróleo que transporta tudo é cotado em dólar. Então, reflete em tudo. O caminhão, a soja, o arroz, o óleo, tudo reflete. Não tem como fugir do dólar. E, inclusive, o dólar vai aumentar porque Trump diz que vai fazer o mundo voltar ao que era. Ou seja, vocês vão negociar em dólar, senão eu vou fazer vocês pagarem. Então, a qualidade de vida entre quem vai viver nos Estados Unidos e quem está vivendo no Brasil, ela é infinitamente grande. Infelizmente, nós aqui no Brasil vamos pagar um preço muito alto, nossa qualidade de vida, a tendência é cair porque o nosso ganho caiu. A gente deixa o valor que você ganha, o que você comprava há um ano, você não compra mais. E nos Estados Unidos,
é diferente. A moeda é forte, o poder de compra da moeda é enorme, e se você está ganhando nos Estados Unidos e quer investir no Brasil, é o melhor momento. Exatamente. Muito bem, foi tão bom isso aí que eu ficaria mais alguns minutos. É um tema que né, tem muito para se falar. Podemos fazer nossa live da semana que vem sobre essa qualidade de vida. Podemos, vamos já deixar agendado, tá? Exatamente. Vamos pro próximo então? Que maravilha foi esse artigo, né? Esse é um seu artigo, né, doutor? Porque mais pessoas estão sendo negadas no visto EB2 e NIW. Muito bem, escuta só. Sabe por quê? Eu acompanho uma série de advogados que escrevem, aqueles grupos de advogados. O problema não é que estão sendo negados. O problema hoje, principalmente, é o tanto de assessoria que entrou no mercado. Mas sem o conhecimento do que é um processo de verdade. Exatamente. Então, entra e acham que é só preencher formulário, junta um diploma ali e tá tudo certo. Às vezes o diploma é falso. Já vimos nessa história. Exatamente. Quando a gente cobra um valor para o processo, é porque nós temos um corpo jurídico dentro do Wheeler, Pesson & Moore, em 3 países, que discute o processo e o que fazer. Temos negativas? Temos. Não existe 100%. Tem um pessoal aí que anuncia 100% de aprovação. Não existe, é mentira. Nós sentamos, discutimos em grupo e às vezes não, todos os dias batemos papo sobre esse assunto e aquele assunto. Aí a gente evita isso aqui. Quando o processo ele não é bem feito, ele não é bem estudado, a tendência é ter negado. Então, como o Dr. Ritter disse, entraram muitas assessorias com baixíssimo conhecimento para fazer um processo desse. E aí, por isso, aumentaram as negativas. E um detalhe, quando estão negando o processo EB2 e NIW para as pessoas, estão cancelando o seu visto B1, B2, para evitar que essa pessoa entre nos Estados Unidos com o B1, B2 e lá faça uma mudança de status para um F1, para depois ir para um EB2, para fazer um ajuste de status para um EB2. Então, as pessoas estão saindo muito prejudicadas. Muito cuidado quando você decidir fazer seu EB2 e NIW, quem você vai contratar, porque isso pode refletir por anos na sua vida com problemas e com perda de dinheiro, de tempo e do sonho, que é mais importante. Então, eu que faço a maior parte das consultas no escritório, eu diria 80%, eu tenho ouvido de alguns, mas tal assessoria cobra metade de vocês. Sabe o que eu falo? Faz com eles. Faz com eles. Porque e assuma o risco. Exatamente. A maneira que nós trabalhamos é exatamente como o SAS trabalha. Nós temos compliance, nós temos advogados revisores, nós temos até um advogado que a gente copiou o nome da advocacia do Vaticano, advogado do diabo. O que ele faz? Ele desseca mesmo o processo para ver o que está de errado. Ele procura o que está de errado dentro do trabalho nosso, para consertar. Qual assessoria que te vai cobrar $8.000 para fazer um EB2 que vai ter essa condição? Todo esse trabalho. Não tem como. Então, nós temos hoje advogados que saíram do Brasil, foram para os Estados Unidos, abriram uma consultoria, nós temos até juízes fazendo isso. Gente, espera um pouquinho. Juiz sabe o que de EB2. Então, confie em quem realmente tem revisões. Nós apresentamos as nossas revisões no Google para você, nós apresentamos o nosso escritório, nós apresentamos a nossa chatice. Eu falo para quem faz comigo as consultas, você será pressionado, porque aqui nada mais do que a excelência nós aceitamos. Nós somos muito exigentes com documentação. Os clientes às vezes reclamam, mas eu já mandei, é o que eu tenho. Bom, se é isso que você tem, e quando você passou por uma consulta, nós avisamos que precisaríamos de algo mais, se é só isso, então você fique ciente que isso não é o suficiente, nós vamos usar, mas não é o suficiente. Mas o tempo inteiro o compliance fica cobrando documentação, o advogado que cuida do caso fica cobrando documentação, exigindo qualidade da documentação, exigindo mais informações e o tanto de coisas que a gente agrega nesse processo. Um professional plan muito bem feito, ou um proposal endeavor que a gente pede para o aplicante fazer. A gente faz os dois falarem a mesma língua, né? Os dois documentos. Então, assim,
eu duvido que assessorias tenham isso. Deixa eu contar um caso real de alguém que hoje tem green card, há mais 2 anos vão aplicar para cidadania, que já me contaram, e vai ser com a gente, que eu trabalho muito com pastores, principalmente pastores adventistas do 7º dia. E haviam 2 pastores que fizeram a consulta com a gente. Um começou com a gente, o outro começou com o outro. E a gente pedindo documentos, eu quero isso, quero aquilo, quero mais isso. Um dia, a esposa do pastor falou assim, o fulano que está fazendo com tal advogado brasileiro não pede esses documentos, para que isso? Eu disse, você vai ver o resultado. Resultado, hoje eles estão com o green card, mais 2 anos serão cidadão, e já são 3 anos e meio que o outro está esperando ainda, porque veio o RFE de tudo que vocês possam imaginar. O que é RFE? Solicitação de mais evidências. Então, a gente evita essa dor de cabeça para você. Pronto, então agora nós vamos às notícias. Doutora, antes da notícia, vamos dar uma boa notícia para 2023, 2025, falei que era um ano muito bom. Que negócio é esse? O dólar está 6,30, mas aqui não está? Nós vamos falar na próxima notícia. Próxima notícia, tá bom, viu? Vamos lá. Consulados dos Estados Unidos estarão fechados no dia 9 de janeiro em luto à morte do ex-presidente Jimmy Carter. Jimmy Carter morreu com 100 anos de idade, foi um excelente presidente para os Estados Unidos. Então Joe Biden declarou luto oficial nos Estados Unidos e em todos os seus consulados e embaixadas fora do país em respeito à morte de Jimmy Carter. Jimmy Carter era muito diplomata. Um pacificador. Exatamente. Ele conseguia juntar 2 pessoas e mesmo depois, todos esses anos, se vocês seguirem política, vocês vão ver que ele teve influência no Clinton, ele teve influência com o Obama, ele teve influência em todos os presidentes. Muito respeitado. Exatamente. Tanto até dos republicanos. Né? Então, nossas preces para ele. Bom, então vamos lá. Dólar inicia 2025 em alta e atinge 6,22. Essa matéria foi feita ontem. Hoje, às 2 da tarde, sexta-feira, eu tune in na CBN do Brasil e a repórter disse, dólar nesse exato momento está a 6,30. O governo injetou, não lembro se continua os 75 bilhões de dólares e não há mais retorno para o dólar. Ou seja, infelizmente o dólar vai ficar nesse patamar de 6 para cima. 6,30 hoje, pode, sei lá, 6,20, 6,30, 6,35. O dólar não vai baixar mais. Então, se você estava esperando o dólar baixar para você fazer seu processo de imigração, você vai ter que vir fazer o processo conosco. Sabe por quê? Porque nós vamos segurar por tempo indeterminado o dólar, a cotação do dólar para os honorários aqui no Iter Pessoni & More a 5,50. Ok, tempo indeterminado até que a economia melhore, porque ela está ruim. Por isso que eu ponho o tempo indeterminado. Nós não podemos determinar quando que vai acontecer alguma mudança. 5,50. Agora veja o seguinte, é uma bênção isso para você que quer sair do Brasil esse ano, antes que o Brasil piore e os Estados Unidos continuem uma bênção. Não vem dizer que, mas você vai dar desconto à vista? Eu já te dei 80 centavos. Então, veja bem, o dólar vai estar, nós vamos fixar o dólar para os honorários a 5,50, ok? O parcelamento do processo é o normal, o padrão que a gente faz, isso aí você vai negociar com a gente aqui, e é a oportunidade. Se você ficar esperando mais, isso eu falo para aqueles que o ano passado ficaram esperando. Olha a situação que tá. Não espere. Baixar de 6 não vai mais. O próprio governo já está avisando. Então a tendência é só subir, infelizmente, né? Deixa eu contar uma história. Ontem era 8h25 mais ou menos. Ontem nós dois estávamos juntos discutindo as planilhas e tudo mais do escritório, nossa operação mundial. A doutora me contou uma coisa, me deu impresso que eu assustei. Batemos mais uma vez a nossa meta de processos em 2020. Sim, batemos com 10% acima da meta. Ou seja, bem acima. Eu fiquei tão feliz. Dei os parabéns para ela, vou dar para a equipe agora hoje. Ou seja, são clientes que ficaram satisfeitos e estão satisfeitos. E ao mesmo tempo, eu quero deixar aqui a família do Sérgio Capes, que passou essa semana.
Sérgio foi nosso cliente por uns 8 Muitos anos. anos. O seu Sérgio vindo aqui, trazendo, né, as pessoas, as secretárias dele, as cuidadoras, para a gente fazer os processos de visto. É uma pessoa muito querida nossa. Nós sentimos muito o desencarne do Sr. Sérgio Campos. Muito bem. Na minha religião ela chamou de desencarne, na minha religião ele está descansando. Então foi um grande amigo, nos trouxe muitos clientes, inclusive nos trouxe amigos, deixou amigos pra gente que hoje eu considero como um amigo meu, que Papai do Céu abençoe a família que está sofrendo nesse exato momento e não sei o que falar. A gente emociona, porque realmente era uma pessoa muito querida, era mais do que um cliente. Ele se tornou um amigo. Se tornou um amigo, era uma pessoa muito gentil, muito educada com todos nós aqui, né? Então a gente sentiu muito essa passagem do Sr. Sérgio Campos. E ele se tornou tanto amigo que numa das últimas vezes que ele veio agora, poucos dias atrás, o Dr. Albert, que era o personal advogado dele, não pôde atender porque o Dr. Albert estava espirrando e escorrendo. Estava muito gripado, e o Sr. Sérgio já estava bastante gripado. 80 e poucos anos, então o Dr. Albert ficou longe dele, ele ficou com raiva, sentido. Como que ele veio no escritório e não vê todo mundo? Porque ele entrava no que ele queria. Gente, vamos para a próxima. Vamos lá. Então é isso aqui em nossas redes sociais, Não nosso para de Instagram, seguir, graças a Deus, sempre crescendo. Por que que cresce? Porque as pessoas veem conteúdo de qualidade. E é o que nós temos no nosso Instagram. E os assessores por aí, sei lá o que é, copiam. Continua, põe a fonte, por favor. Vamos lá, nosso YouTube, o Iter Advogados continua subindo. Nós temos infinitos vídeos aqui, eu já perdi a conta. E a gente sempre orienta, se você quer informação, vejam os vídeos mais recentes. Porque como as coisas mudam muito rápido em imigração, muita coisa que a gente falava lá atrás não existe mais. E não nosso faz YouTube sentido. Já existe desde 2014. É 2013 para 2014. Então... E só uma curiosidade, em 2013, quem começou o nosso site foi o filho da doutora Amaro. Na época ela fazia engenharia. Né? E ele fez o nosso primeiro site. Para nós foi o máximo que ele fez in-house aqui dentro do escritório. E hoje está nessa potência do mundo todo. Isso aí. Vamos para frente? Vamos para frente, as outras redes sociais. Isso. Já sabe o que fazer, pega seu celular e põe aqui, tá pronto. E você quer falar com a doutora Mara? Aqui está. Aqui nosso WhatsApp API, a WhatsApp API não recebe ligação de chamada, né, de voz, recebe mensagem de voz e mensagem de texto. Quer marcar uma consulta, quer falar com alguém aqui, é nesse WhatsApp. Está nos Estados Unidos, não quer usar o WhatsApp, nós temos esses dois números, nós temos vários números, mas os outros são dos advogados. Então, 1-407-777-0344 é do nosso compliance e 1-818-745-2465 é do Dr. Witter, você fala diretamente com o advogado. Deixa eu te falar uma coisa, tem pessoas me ligando, por exemplo, hoje eu tenho umas 5 ligações para retornar e não está deixando mensagem. Eu tive um cliente que depois me ligou, eu atendi, ele falou assim, eu te liguei, você não retornou. Realmente eu vi o número dele. Não deixou mensagem. E aí, às vezes não passava com o nome da pessoa, deixa uma mensagem que é mais fácil. Exatamente. Então, deixa e quer ligar para nós, tá? No Brasil, 62-3086-0981. E nas nossas redes sociais, se você mandar uma mensagem, mandar um pedido de informação, qualquer pergunta, o nosso marketing responde. Se eles não souberem responder, eles vão atrás de um advogado, de alguém que possa responder. Fique tranquilo, pode mandar mensagem por lá também. Bye bye. Tchau.